Bom dia, nono ano. Como estão vocês? A videoaula de hoje eu vou fazer um apanhado de tudo que eu já mandei para vocês até agora, né? Então vamos lá. O que é uma razão? Uma razão entre dois números é o quociente entre eles, ou seja, a divisão. E se fração é divisão, eu posso escrever na forma A sobre B, onde B não pode ser zero, porque a gente não tem divisão por zero. Proporção é uma igualdade entre duas razões, ou seja, entre duas frações. E a propriedade fundamental das proporções, né, a gente faz a multiplicação cruzada de meios vezes extremos. Esses são os meios e estes são os extremos. Se eu quero saber, se falarem para vocês assim, verificar se os números 4, 3, 8 e 6, nesta ordem, se eles formam uma proporção, então você vai montar nessa ordem. É 4 sobre 3 igual a 8 sobre 6. E a multiplicação cruzada que vocês falam, né? Multiplicação de meios vezes extremos, 4 vezes 6 tem que ser igual a 3 vezes 8. 4 vezes 6, 24. 8 vezes 3, 24. Então, essa é a forma de você verificar se os números, na ordem que eles aparecem, se eles formam uma proporção. Escala. Escala é uma razão especial que a gente encontra a escala dividindo o comprimento no desenho pelo comprimento real. Dei um exemplo aqui para ficar mais fácil. No mapa, a distância entre duas cidades é de 5 centímetros. Sabendo que a distância entre elas, a distância real é 30, qual que é a escala do mapa, né? Primeiro, 5 centímetros e 30 quilômetros. Eu tenho que ter todos os dois na mesma unidade. Então, eu vou transformar quilômetro em centímetro. km. Posicionei o número. A vírgula está aqui. Vou para o centímetro. Então, 3.000 centímetros. 3 milhões de centímetros. Então, se a escala é o comprimento no desenho, que é 5, pelo comprimento real, que são 3 milhões, então, dividindo por 5, eu tenho 1 sobre 600 mil. Então, a escala é de 1 para 600 mil. Quer dizer, 1 centímetro no desenho corresponde a 600 centímetros no real. Só que 600 centímetros, né? Vamos colocar aqui, ó. Se eu transformar em quilômetro, dá 6. Então, cada centímetro no desenho corresponde a 6 quilômetros no real. Para a gente saber se os números são diretamente ou inversamente proporcionais, a gente faz o seguinte. Vamos lá. Para a gente saber se eles são diretamente proporcionais. Diretamente, a gente monta divisão. Divisão é fração, né? Então, a gente vai montar uma razão. 21 não é divisível por 9, mas dá pra gente simplificar. Eu posso dividir por 3, dá 7, por 3 dá 3. 35 e 15 eu posso dividir por 5. Aqui eu dividi por 3. Dividindo por 5, aqui dá 7, aqui dá 3, né?
E aqui eu posso dividir por 9. Aqui dá 7 e aqui dá 3. Então, esse valor que a gente encontrou, essa constante de proporcionalidade, né, foi a mesma. Então, quando a gente pega números para verificar se eles são diretamente ou inversamente, a gente monta para diretamente divisão. Então, guarda isso, diretamente divisão. E se o valor for o mesmo, eles são diretamente proporcionais. Para saber se os números são inversamente proporcionais, se é o inverso que eu vou fazer, então se aqui é divisão que eu fiz, aqui eu vou montar a multiplicação. 2 vezes 30, 4 vezes 15 e 5 vezes 12. E aí a gente verifica. 2 vezes 30, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. Então, 2, 4 e 5 são inversamente proporcionais a 30, 15 e 12. Então, lembra, diretamente eu faço divisão, inversamente multiplicação. Agora nós vamos ver divisão em partes proporcionais. Eu estou passando uns exemplos mais simples para vocês poderem entender melhor. Então, se eu quero dividir um número, que eu chamei de 124, em partes diretamente proporcionais a 7, 11 e 13, a gente viu que se eu estou mexendo com diretamente proporcional, eu mexo com divisão. Então, em 3 partes, não é? Então, eu não sei o valor dessas partes, eu vou chamar de x, y e z. As 3 partes somadas tem que dar quanto? 124. E se eu mexo com divisão, x sobre 7 tem que ser igual a y sobre 11, que tem que ser igual a z sobre 13. Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso para eu fazer essa operação, ter a mesma incógnita. Então, eu vou colocar tudo em função de x, né? Então, y sobre 11 é igual a x sobre 7. Então, y é igual a, está dividindo, vai multiplicando, 11x sobre 7. Z sobre 13 é igual a x sobre 7. Então, z, o 13 está dividindo, vai multiplicando, é igual a 13x sobre 7. Agora, esses dois valores, que nós demos o valor para y em função de x e para z também em função de x. Vou substituir aqui. Então, eu vou ter x mais o y, que foi o quê? 11x sobre 7, mais o z, que é 13x sobre 7, é igual a 124. Então, substituímos aqui, né? Então, tirando o MMC aqui no primeiro membro, eu vou ter o MMC é 7. 7 dividido por 1, 7 vezes x, 7x. 7 por 7, 1, vezes 11x, 11x. 7 por 7, 1, vezes 13x, 13x. Não posso cortar, porque eu não fiz dos dois lados. Eu vou mostrar uma maneira mais prática para vocês, de vocês entenderem isso daqui. 11 com 13, 24 com 7, 31x, que eu posso somar, porque o denominador é o mesmo, é igual a 124. O 7 que está dividindo vai multiplicando, e o 31 que está multiplicando, x vem dividindo. Então, x é igual a 124 vezes 7 dividido por 31.
124 é dividido por 31, dá 4. Então, por 31 dá 1, por 31 dá 4. Então, 7 vezes 4, 28. Para eu achar os valores, x eu já achei. X é 28. Y é só substituir. Y é igual a 11 vezes o valor do x, que é 28, por 7. Só simplificar. Por 7 dá 1, por 7 dá 4. Y, 11 vezes 4, 44. Para encontrar o z, a mesma forma. Z é igual a 13x sobre 7. Z é igual a 13 vezes 28 por 7. Por 7 dá 1, por 7 dá 4. 13 vezes 4, 52. Então, aí a gente encontrou o valor de x, y e z, dividiu esse número em 3 partes diretamente proporcionais a 7, 11 e 13. Agora a gente vai ver dividindo em partes inversamente proporcionais. Então eu coloquei aqui, divido o número 662 em partes inversamente proporcionais a 14, 15 e 27. Se no diretamente a gente fazer divisão, inversamente a gente faz multiplicação. São 3 partes porque eu tenho 3 números. As partes vão ser a quantidade de números que eu estou dividindo. Né? Se eu estivesse dividindo por mais um outro número, seriam 4. Se eu não tivesse o 27, seriam 2. Então a gente sabe, vou chamar os números de x, y e z de novo. Que x mais y mais z tem que dar 662. E 14 multiplicado por x tem que ser igual a 15 multiplicado por y, que tem que ser igual a 27 multiplicado por z. Tem que dar uma constante. Como eu tenho que ter a mesma incógnita, então vamos colocar tudo em função de x de novo. Então eu tenho 15y é igual a 14x. Então y é igual a 14x. Se o 15 está multiplicando o y, ele vem dividindo. 27z é igual a 14x. Então z, o 27 também está multiplicando, é igual a 14x sobre 27. Agora eu tenho a mesma incógnita, porque eu tenho aqui y em função de x e z também em função de x. Vou substituir na expressão que está ali acima. Então vai ficar x mais 14x sobre 15 mais 14x sobre 27 é igual a 662. Fazendo o MMC de 15 e 27, né? Vamos fazer aqui 15 e 27. Dá por 3, dá 5, que dá 9, dá por 3, não dá, dá 3, dá por 3, não dá, dá 1, e por 5, acabou. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 135. Então, o MMC é 135. Cento e 35 dividido por 1, 135 vezes x, 135x. 135 dividido por 5, por 15, desculpa, dá 9, vezes 14, 126. X. 135 dividido
por 27 dá 5 vezes 14, 70x. Então eu posso manter o denominador e vai 135 com 70, 205, com 126, 331. X é igual a 662. O 135 está dividindo, vai multiplicando, o 331 vai dividindo. Então, x é igual a 662 vezes 135 dividido por 331. Vocês podem perceber que 331 é metade de 662. Então, por 331, 1, por 662, 2. 135 vezes 2 vai dar 270. Se x é 270, basta eu fazer o cálculo para os outros. Se y é igual a 14x sobre 15, y vai ser 14 vezes 270 dividido por 15. 270 é divisível por 15. Então, por 15, 1. Por 15, 18. 14 vezes 18, 252. Z é 14 vezes x por 27. Então, Z vai ser 14 vezes 270 sobre 27. Aqui ficou mais fácil. Por 27, 1. Por 27, 10. 14 vezes 10, 140. Então, a gente encontrou os três valores: x 270, y 252 e z 140. Se você somar os três, você encontra 662.